Saúde fala da ilicitude de contratos na secretaria, omissão do governo nas providências necessárias. Safado. Desta vez, 3 pedidos de impeachment foram protocolados na Assembleia Legislativa de Roraima pelo advogado, constando as mesmas alegações. O primeiro por crime de prática de desprezo do governador pela tragédia Yanomami, do crime de racismo e da grave violação de direitos fundamentais. O segundo é a questão vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, como contratos suspeitos para a pasta. E ainda o terceiro pedido, em março de 2021, o Estado de Roraima realizou, através da Secretaria de Bem-Estar Social, a CETRABS, o pregão eletrônico de número 009/2021, cujo objetivo era a venda de cestas básicas para concessão de benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social do Estado de Roraima. O contrato foi com a empresa HS Neves, no montante de R$52 milhões. Supostamente sobre os contratos, eu acho até que é a parte mais densa do pedido de impeachment, dos contratos da Secretaria de Saúde aqui do Estado, dentre outros crimes, uma relação enorme de possíveis crimes cometidos. E hoje nós separamos os crimes de responsabilidade, de acordo com a legislação de impeachment, para poder protocolar isso, pedindo a cassação do governador. E eu vou direto com a entrevista com o advogado Marco Vicenzo, que na segunda-feira entrou com 3 pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa contra o governador Antônio Denário. Solta a entrevista, Rodrigo, meu filho. Também que tem uma empresa, e eu vou falar o nome da empresa, eu li o processo, e nós já fizemos denúncia dessa empresa, que é a Medtrauma. A Medtrauma ela foi contratada em novembro através de dispensa de licitação. O montante foi de R$35 milhões. O dono da Medtrauma tem mais ou menos 45 empresas no seu nome. E essa empresa, quando esteve lá no Acre, deixou um rombo lá, segundo o Tribunal de Contas, de R$13 milhões. Mas em outro estado agora, teve uma operação da Polícia Federal também que mostra que a empresa desviou mais de R$30 milhões da saúde no período da pandemia. Inclusive, teve apreensão de bens do dono da empresa. Aliado a isso, Vicenzo, nós temos aqui no estado de Roraima uma secretária de saúde que tem um ex-procurador, que tem 11 empresas, esse ex-procurador, ganhando milhões na saúde pública, e esse ex-procurador é ex-procurador do marido da secretária Cecília Smith Lorenzon. Esse ex-procurador que ganha milhões, ele foi envolvido num desvio de R$30 milhões, segundo o Ministério Público Estadual. Aí quando você vai se aprofundar mais ainda na denúncia, você percebe que o presidente da comissão de licitação, o Bruno Shoa, também está envolvido no desvio de R$30 milhões. Essa operação do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil, foi em 2020, o governador já era Antônio Denário. E tem uma outra pessoa lá dentro da secretaria, que é a Bianca, a Letícia, que também foi envolvida em desvio do montante de R$20 milhões. Como é que você vê tantas denúncias contra a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima? Alex, essa realmente é a denúncia, e o pedido de impeachment mais denso e mais robusto que a gente tem, trata justamente disso. Os vínculos parentais e não parentais, os vínculos de possíveis negociações espúrias, que são tratados e que são negociados com a administração pública. Deixar claro ainda que é importante que os contratos eles têm valores muito altos, não são valores ínfimos, são valores vultuosos. E esses valores, que devem ser devidamente investigados, eles são repassados normalmente para a mesma empresa ou, em alguns casos, para empresas de pessoas que existe uma ligação direta. Uma delas, como você narrou, é de um procurador, que tem várias empresas. Tem isso, com mais de R$11 milhões, de forma direta. Então, assim, tudo isso a gente traz com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas também com muita maturidade, para mostrar que entendemos o que está acontecendo, e que quem não quiser entender é exatamente por isso, porque não quer, porque está praticamente desenhado o que está se acontecendo no Estado. É importante
que se dê aí a devida atenção a isso. E a gente fez agora, recentemente, Marcos, eu não sei se você tem conhecimento, de uma outra denúncia tão grave quanto essa. Durante a pandemia, um empresário se destacou aqui, que o nome dele é Roger Henrique. Esse empresário é dono de uma empresa que foi envolvida aí na operação da Polícia Federal por desvio de dinheiro público na época da pandemia. E a gente descobriu que esse empresário era dono da farmácia do marido da secretária Cecília Smith Lorenzon. Não está muito bem definido como foi que o marido da secretária Cecília Smith Lorenzon, e aí eu volto para o tema anterior, que tinha um procurador, que o procurador tem 11 empresas recebendo diretamente da Secretaria de Saúde e também do governo do Estado, mas aí não se sabe o que foi essa negociação. Se ele vendeu, se o Roger vendeu as empresas, se foi uma negociação, se ele deu, não se sabe exatamente o que aconteceu. Como é que você vê essa triangulação que acontece dentro da Secretaria de Saúde? Na verdade, Alex, cada vez que a gente apura uma denúncia, aparecem outras. Parece que quanto mais a gente mexe, mais coisa surge. Então, assim, chegou ao meu conhecimento essa situação também. Nós consignamos na petição. E aí a gente precisa entender qual foi de fato a participação de cada um e se o governador tem uma participação direta nisso. Porque, como eu tenho dito, a intenção não é vir aqui no estado de Roraima e tatuar na testa de ninguém, sou ladrão e vacilão. Até porque eu não sou a favor dessa prática. Mas é preciso apurar se teve a participação do governador ou não. Se não teve, que seja declarado por decisão, né? Seja uma decisão publicada, né? Informando que o governador não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso. Agora, se de fato existe o envolvimento do governador em todos esses crimes narrados, aí sim. Aí nós temos que realmente tomar as providências cabíveis e a justiça precisa. Aí a terceira denúncia do impeachment que você faz tem envolvimento com uma empresa que é uma empresa muito suspeita, que é a JL Neves. HS Neves. HS Neves. A empresa HS Neves, que é de um empresário que tem 26 anos. Mas quem assina por esse empresário é um procurador que responde aí do Ministério Público Federal, pelo menos por 3 inquéritos. Mas o que chama a atenção dessa empresa é o seguinte, que essa empresa foi aberta em um dia, um mês depois ela já ganhava milhões, e um ano depois ela já ganhava, do governo do Estado, 140 milhões de reais. E você fala desse sobrepreço com dinheiro, inclusive, que é dinheiro federal. Se eu não me engano, esse caso que você citou é um que o lucro provável do empresário girava em torno de 29 a 30 milhões de reais, né? E é muito difícil, a não ser que seja o Warren Buffett, um grande empresário, um fenômeno do meio empresarial, é muito difícil. Em um ano, qualquer empresário, qualquer comerciante ter um lucro com essa margem, né? Um lucro de 30 milhões de reais em pouco tempo, não é qualquer empresário que faz. Então, isso não só chama a atenção, mas levanta suspeita, né? Acredito que vai ser investigado, acredito que vai ser apurado, e aí todo mundo vai receber o que de fato merece da justiça. Não sei se você tem conhecimento, mas o dono dessa empresa que faturou aí, em lucro 30 milhões de reais, esse empresário recebeu auxílio do governo federal de 600 reais, que também é no mínimo estranho isso. Inclusive, isso foi notícia nacional. Nós narramos isso também na petição. É algo, como eu falei, que levanta não só uma estranheza, mas uma suspeita, né? Por que alguém que lucra 30 milhões de reais necessitaria do auxílio emergencial? Ou como que uma empresa lucraria 30 milhões de reais? Se não existe nada ilegal, como eu disse, que seja declarado, né? Se existir, que seja culpado. Agora, se não existe nada ilegal, Roraima tem que abrir um centro empresarial, uma incubadora de negócios para poder ensinar o resto do Brasil como que se lucra tanto. Se ganha dinheiro em um mês. O rapaz de 26 anos ficou milionário em um mês.